Ok, minha gente, voltando, eu tenho aqui um mixer que eu vou sortear, presente da Original Drogaria, que eu vou sortear esse mixer ainda essa semana agora. A gente vai fazer o sorteio desse mixer para você que participa com a gente pelo Facebook. Depois eu vou sortear para o pessoal do WhatsApp, depois eu vou sortear o pessoal de casa. Então a gente vai ter aqui uma opção de presentes aqui da Original Drogaria. Original Drogaria, que é uma original, que é uma drogaria de Teresópolis, gente nossa, gente da nossa terra, dando emprego para a nossa terra. Original Drogaria. Aqui está comigo, peraí que eu me perdi, a Rita Valadão, peraí, deixa eu achar, está aqui. Ela faz um comentário e ela bota assim, gente, quando que o MST fez quebra-quebra? Não confundam alhos com bugalhos. Fora Bolsonaro. Não vem que ele está armando no sentido literal, não vem que ele está armando no sentido literal contra quem não reconhece como governante? Abra os olhos. Hélio, não acredito que você esteja nesse barco. Historicamente, esse tipo de governante é só terror. Acorda, gente. Ô, Rita, vamos lá. Eu vou te responder alguma coisa aqui e vou passar também para o Carlos. Contra quem não o reconhece como governante. Ele não pode ser, ele tem que ser reconhecido como governante porque ele é governante. Ele foi eleito. Então não tem essa de não reconhecê-lo. Você pode não concordar com ele, mas reconhecer você tem que reconhecer. Ele é o presidente do Brasil, queira ou não queira. Por enquanto ele é o presidente do Brasil, porque ele foi eleito por isso. Mas eu quero botar, quando você bota aqui, cita meu nome, você bota aqui, Hélio, não acredito que você esteja nesse barco. Eu estou em qualquer barco que lute pelo Brasil. Seja ele vermelho, azul, amarelo. Não sou bolsonarista, sou flamenguista. Canso de falar isso aqui, Rita. Eu gostaria até que você me respondesse, tá? Eu não sei se você ainda está por aí. Então, aqui no meu programa, você falou assim, não acredito que você esteja nesse barco. Quando eu recebo o pessoal do PSOL, Carol, o Alexandre, todos que vêm aqui no programa, e todos têm vindo aqui no programa, você nunca ligou para se manifestar, falando, pô, é legal. A Carol e a... Como é que é o nome dela, meu Deus, me fugiu agora. No último programa que elas estiveram aqui, no finalzinho do programa, elas gritaram, fora Bolsonaro. As duas, uma sentada aqui, outra sentada ali. Fora Bolsonaro. Tranquilo, normal. Aqui, o meu programa é para todo mundo, é democrático. Então, hoje a gente está falando porque o 7 de setembro é amanhã. E a Carol já me ligou, ela vai voltar ao programa, ela quer falar aqui sobre LGBT. Aí, Rita, você não entrou para dar uma força para a gente na hora. Tá? Poderia ter entrado. E aí você veio e botou aqui, não acredito que você esteja nesse barco. Rita, a gente se conhece, você não conhece a minha história. De quanto eu já briguei por esse país e por essa cidade, e quanto eu vou continuar brigando ainda. Tá? E aí eu, orgulhosamente, eu posso falar o seguinte, caramba, como eu briguei por esse país e por nossa cidade. Eu vou já te falar o seguinte, vou trazer na quarta-feira a minha história com o MST, Movimento dos Sem Terra. Eu estive lá dentro, eu conheço, e vou trazer provas de fotografias. Vou trazer fotografias minha com o pessoal do MST e aí eu conto essa história. Ok, Rita? Carlos, ela diz aqui, quando que o MST fez quebra-quebra? Eu falei que o MST já fez quebra-quebra, ela diz que não fez. Rita, coloca... Eu não sei se eu conheço ela pessoalmente, né? Até eu queria falar para ti, eu me dou bem com o pessoal do PSOL, Rodrigo Kovacs, é um amigão. Meu amigo. E eu brinco, sabe como é que eu... Pergunta para ele, não sei se tu tem acesso a ele. Eu chamo ele de bolsonarista e ele fica rindo. Eu tenho várias pessoas que eu respeito. A gente tem pensamentos diferentes, ele é revolucionário, progressista, e eu sou conservador, democrático, republicano. Mas cada um defende a sua bandeira. Eu acho que o respeito está acima de qualquer coisa. Mas sabe o que eu defendo, Rita? Isso aqui, ó, ordem e progresso. E defendo isso aqui também, ó, a nossa Constituição da República. E ela tem que estar alicerçada pela Bíblia, que é a nossa maior Constituição
que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escreveu, né? Mandou homens escrever para nós. Bom, Rita, na década de 90, acho que não lembro se foi finalzinho da década de 80 ou início da década de 90, eu acho que foi 1992, no centro de Porto Alegre, no Largo da Batalha, lá em Porto Alegre, um integrante do MST, com uma foice, degolou um brigadiano. O brigadiano é policial militar, lá do Rio Grande do Sul. Ele degolou com uma foice. Coloca no Google. Tudo que eu falar aqui, pode colocar e procurar que você vai achar. Eu tinha um amigo lá no Sul, uma família de pecuaristas, mas pecuarista não quer dizer que seja milionário, família classe média. Eles tinham uma fazenda que vinha de gerações a gerações na família. E o MST invadiu essa família, quebrou móveis antigos, móveis que tinham mais de 100 anos, que pertenciam à família, quebraram todinha a casa deles, casa simples, não é mansão não, casa simples. E sabe o que eles fizeram? Sabe qual foi a maldade do MST? Eles colocaram fogo em um cachorro que estava amarrado a uma corrente. Colocaram fogo no animal. Coloca na internet, procura isso. Queimaram tratores, implementos agrícolas, destruíram. Embrapa, a minha esposa, a Roberta, ela fez um mestrado, ela fez um estágio, depois ela fez um mestrado e fez o doutorado na Embrapa Pecuária Sul, lá em Bagé. Na realidade, ela foi o primeiro doutorado desenvolvido com dados da Embrapa Bagé. Lá na Embrapa, os pesquisadores tinham um pavor terrível, medo do MST, porque eles entravam, lá é uma fazenda muito grande, gigantesca, né, que pertence à União, as terras da Embrapa, eles entravam, matavam animais que estavam há 5, 10 anos em pesquisa. Sabe o que eles faziam? Tiravam só o traseiro, a parte mais nobre do animal. Isso foi há pouco tempo, não tem nem muito tempo que isso aconteceu. E deixavam jogado lá. Tinha uma empresa que ela desenvolvia pesquisa com melhoramento genético, não estou lembrado o nome, lá na minha cidade. Era uma empresa muito grande, eles tinham as melhores carnes no Brasil eram produzidas por eles. Eles abandonaram, tiveram que abandonar, porque eles matavam o MST, isso na cidade de Ulha Negra, na época pertencia a Bagé, era um distrito de Bagé, depois se emancipou. O MST entrava nessa fazenda, matava os animais que estavam em pesquisa também, era uma empresa particular, e essa empresa vendeu as terras e foi para o Uruguai plantar eucalipto. Então, o MST tem um histórico de violência muito grande. Só que hoje acabou isso. Por quê? Havia um financiamento, Caixa Federal, Banco do Brasil, Correios, financiavam o MST. Hoje não acontece mais isso. Então, o MST desapareceu. A gente não ouve mais falar no MST. E um outro fala do Bolsonaro, procura na internet pessoas integrantes do MST aplaudindo no norte ou no nordeste, não estou lembrado, o Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu títulos de terra para o MST. Ele tornou legal as terras que estavam em posse dessas pessoas. Eles vão poder vender, vão poder receber financiamento do governo. Então, falar uma coisa dessa é um absurdo. Uma outra coisa, Hélio, a respeito do 7 de setembro... Não, só completar o negócio do MST. Engraçado, a gente está falando agora do MST, a Rita trouxe aqui, levantou aqui uma defesa aqui do MST. Agora, vamos esquecer, não vou nem citar governo Lula e governo Dilma. Todos os outros que vieram após o governo militar. Tá? Alguém fez alguma coisa pelo movimento dos sem terra? Eu sou contra... Alguém fez a reforma agrária no país? Quem é que já fez reforma agrária nesse país? Eu não sei se a Rita é eleitora do Lula, da Dilma, mas eu vou falar, apesar de eu ser contra, porque a esquerda também, o Fernando Henrique, ele é esquerda, sim, sim. É do mesmo bando aí do Fernando Lula. Henrique fez reforma agrária? Foi o que mais Lula fez. Foi o que mais fez. Não, o Fernando Henrique. Fez mais que o Lula e a Dilma juntos. Lula e Dilma fizeram reforma agrária? Não fizeram. Por quê? Porque o MST era uma moeda de troca, era uma prisão. E aí o que o Bolsonaro está fazendo? Título de terra. Tu vai poder vender a tua terra legalmente, vai poder receber financiamento. Isso é o que dá liberdade para o povo. E é por isso, Hélio, por isso e outras coisas, que amanhã nós estaremos nas ruas, aqui, lutando por ordem e progresso.
lutando pelas famílias, para que não é rasgar a Constituição. A gente vai amanhã para que isso aqui se cumpra, que se cumpra integralmente o artigo 5º, que fala sobre os direitos fundamentais, né, do povo brasileiro, para que a gente tenha liberdade, não que venha qualquer políticozinho mequetrefe, como a gente diz, que diga, olha, hoje tu sai de casa, amanhã tu não vai poder sair, tu vai ser obrigado a tomar vacina. Senhor, mas eu não quero colocar essa substância no meu corpo, não interessa, tu não tem mais liberdade individual. É por isso que a gente está indo lá. A gente está indo amanhã às ruas para que a gente tenha um voto impresso, com a contagem pública. Porque o Brasil é o único país, vou repetir, o único país no mundo que não tem o voto impresso. A gente são 3 países que utilizam essa urna de primeira geração: Butão, Bangladesh e Brasil. Argentina e Paraguai, por exemplo, eles têm a contagem pública dos votos. Nós não temos. Será que nós somos mais evoluídos que os outros? Eu não acredito, não. A gente vai para que as famílias tenham liberdade. Dentro da minha casa, quem manda é minha esposa e eu. E assim tem que ser na sua casa. O Estado, ele não pode entrar com a mão invisível, como a gente chama, na tua casa. Tu é que decide sobre a educação do teu filho, como ele deve ser educado. Tu é que vai ensinar o teu filho educação sexual para ele lá na tua casa, o pai e a mãe, essa é a função dele. Tu é que vai decidir em quem você vai votar. É por isso que a gente luta. A gente luta, a gente vai brigar amanhã, no bom sentido, né? Brigar com a palavra e com a legalidade. A gente vai brigar pelo pastor, para que ele tenha liberdade de expressão. A gente vai brigar pelo padre, lá pelo pai de santo, lá do centro espírita. A gente vai lutar amanhã para que não venham fechar as igrejas, os terreiros, né? Ou seja, cada um tem, não é minha fé, mas o respeito, tem a liberdade. É isso que a gente tem que lutar, porque a gente está vivendo um prenúncio de uma ditadura. A ditadura que está sendo disfarçada. Te trancar em casa com a maior facilidade. Fica em casa, acabou. Não, mas para se ter uma ditadura dessa, você teria que ter, o governo teria que ter o apoio das Forças Armadas. Aí é que está o detalhe. Nós estamos tendo uma ditadura do Poder Judiciário. Foi tirado a autonomia do Poder Executivo. O presidente da República foi tirado, o STF, isso não é história minha, nem... Eu não venho para cá, Hélio, até deixar claro para vocês, eu não venho para repetir palavra de político. Eu tenho total independência nisso. Eu vou estudar antes de vir aqui no programa do Hélio. Já falei isso aqui. Foi tirado, o STF tirou a autonomia do presidente da República, né? E ele poderia delegar essa autonomia ao ministro da Saúde, tirou a autonomia de administrar a pandemia no Brasil. Hoje, quem administrou? Prefeitos e governadores. A única coisa que o governo federal fez foi comprar as vacinas. Comprou as vacinas e distribuiu. E quem gerenciou tudo, determinou que tu fique em casa, que tu use máscara, faça isso, faça aquilo, muitas coisas dessas, sem comprovação científica alguma, inclusive indo contra alguns cientistas de renome internacional, como eu já vi secretários de saúde citando reportagem do Fantástico para justificar uma medida sanitária. Um absurdo uma coisa dessa. Eu acho que a gente está vivendo muitas coisas erradas, muitos absurdos Exatamente. no país. Eu acho que está faltando respeito no Brasil. Está faltando respeito. Respeito pelas instituições que não se fazem respeitar. E quando eu digo, estou falando geral. Estou falando geral. As instituições não estão se fazendo por respeitar. Então, isso está faltando respeito aqui dentro do Brasil. Isso a gente tem que ter. E amanhã é dia da pátria, é 7 de setembro, sim, e tem mais as pessoas que quiserem, tem mais aqui para a rua, sim, enfim. Eu acho que esse é um direito. É um direito meu de ir para a rua. Agora, com referência ao MST, eu tenho história com o MST, e vou contar na quarta-feira. Eu pensei aqui, falei, não vou falar. Quarta-feira eu vou trazer documentado, fotografia, tá? Vou trazer fotografia. A Valéria Carvalho entrou aqui, hashtag Bolsonaro, hashtag Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. A Lia também entrou, meu partido é o Brasil e Bolsonaro está lutando por isso.
Isso aí, dona. E agora, aqui a gente, veja bem, não tem ninguém aqui falando de Bolsonaro, Não. ou de Manuel Joaquim, ou de Francisco. Não tem ninguém falando de Bolsonaro. A gente está falando do 7 de setembro, né? Agora, aí as pessoas estão entendendo. Ô, Rita, continua assistindo o programa. Aliás, no passado, né, lá no passado, na Rádio Teresópolis, você participou muito de programas comigo lá na rádio. Se quiser, está aberto aqui o espaço para você. Não só para você, como para qualquer um. O pessoal tem vindo muito aqui ao programa. Eu adoro quando o Alexandre está aqui. A gente faz um bate-papo legal para caramba. E, enfim, a Carol também. Todos eles. Toda essa turma estão sempre aqui no programa. E aí, Rita, da próxima vez, participa também junto com a gente. Obrigado. Eu estou indo para o comercial, é rapidinho. Lembrando aí, Original Drogaria. São várias lojas em toda a cidade. E agora tem a Serra Média, o comercial da Serra Média já está aí, tá? Nos nossos blocos de comercial. A gente volta já.